Alô? Estão ouvindo? Estavam querendo me dar esse outro telefone, não, microfone, né? Esse que é igual da Xuxa, que você coloca, lembra da Xuxa? Você nem lembra mais, um mais velho aqui. Mas eu prefiro esse daqui. Está escrito aqui ministro e tudo, esse aqui você segura nele e aí a gente parece que fica um pouco mais firme, né? Se você cair, ele não te segura, você cai igual, mas dá uma firmeza. Aí, melhorou agora, dá uma firmeza quando você está com o microfone na mão. Aquele negocinho do lado aqui fica meio estranho. Ainda mais agora que você tem que trabalhar na diagonal aqui, né? Eu ainda não tinha subido aqui ainda na diagonal. Fica de lado aqui, de lado aqui. Mas isso é bom, isso é sinal que a igreja está enchendo, está crescendo. E eu estou dando uma olhada aqui, vendo faces novas. Tem gente pela primeira vez hoje aqui ou não? Tem, né? Amém. Seja bem-vindo. Fique feliz, porque eu não sou o pastor da igreja, o pastor é ele. Isso já é um motivo para você voltar semana que vem. Porque, de repente, já fica preparado. Pode ser que eu prefira voltar semana que vem. Muito bem. Mas, como o pastor já colocou, nós temos desenvolvido aqui na igreja um trabalho, nós que eu digo, nós somos um grupo, trabalho com crianças, né, educando filho a maneiras de Deus. E hoje, de uma forma muito especial, nós temos ali exposto o Canto do Guerreiro. Canto do Guerreiro é esse ministério chamado Exploradores do Rei. Esse ministério está em 95 países do mundo, então quer dizer que não é uma brincadeira, é uma coisa bastante séria. Ele tem um material pronto que vai dos 5 anos de idade até os 17 anos de idade. E depois dos 17 ele pega os velhão, assim, do meu tipo do Alexandre, que está por aí, está lá no fundo. Depois tem mais uns, são 12 hoje, 12 adultos envolvidos, exploradores do rei. Então tem material pronto, isso quer dizer que a gente não está brincando de trabalhar com crianças e adolescentes. É um trabalho muito sério, que tem levado vidas e vidas e vidas a Jesus e, ao mesmo tempo, tem transformado crianças e jovens em homens de valores. Em homem de valor, mulheres de valor. Então vale a pena, se você ainda não fez a inscrição do seu filho, mas você quer conhecer um pouco mais sobre os exploradores, esse boletim que foi passado, acho que não foi passado para vocês, semana passada foi distribuído. Hoje ele está disponível ali no Canto do Guerreiro, ali no fundo. Você pode ir lá até, se quiser tirar um sono, tem uma barraquinha ali. Então aqui você tem um espaço aqui atrás para você colocar o seu nome, o nome do seu filho ou dos seus filhos e fazer uma pré-inscrição, não é uma inscrição ainda, para que a gente depois possa conhecer quantas crianças estão interessadas, quantas famílias estão interessadas nesse projeto. Bom, com base nisso tudo, você já sabe que o meu negócio é falar um pouquinho sobre família. E hoje, eu até busquei um tema aqui que fala sobre, até engraçado, fala sobre Amazias e família. Vocês já ouviram falar em Amazias? Amazias é um tema muito usado pelos pastores aí. E esses dias eu ouvi à noite no rádio, ia voltando de viagem, e eu vou buscando assim, onde tem uma pregação, onde tem alguma coisa bacana, né? E eu ouvi uma mensagem de um pastor falando sobre Amazias, e aquilo me chamou bastante atenção. Talvez há um tempo atrás eu tivesse até ouvido alguma mensagem sobre ele. E eu gostei. E nesses dias, quando o pastor falou falar um pouquinho sobre família aqui, o Senhor tocou de novo e falou assim, olha, Amazias. Eu falei, Senhor do céu, o que é que Amazias tem a ver com a família, Senhor? Bom, vocês vão tentar descobrir comigo isso. Para que vocês descubram, nós vamos fazer uma leitura em 2 Crônicas 25. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Amazias. Ok? Só que eu vou fazer uma leitura um pouco diferente aqui. Eu vou fazer uma leitura comentada. Porque o texto é um pouquinho grande, a gente vai começar a conversar para vocês conhecerem quem era esse cidadão Amazias. E aí vocês vão começar a se perguntar onde é que esse cara quer chegar com esse cidadão. Amazias, 2 Crônicas, cadê? Sumiu daqui. 25. É mais ou menos na página 460, tá ok? Mais fácil, né? Vocês acham rápido? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga, pelo amor de Deus, me ajuda. Acharam já? Ok. Então vamos olhar o que fez esse Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã e ela era de Jerusalém.
Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Esse negócio aqui já me chamou a atenção. Fez o que aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, ele mandou executar os oficiais que haviam assassinado o seu pai. Isso já me chamou a atenção, já me chamou para o segundo versículo. O cara mandou assassinar, mas aí a gente, quando conhece muita história bíblica, fala, não deve ser uma vingança, né? Deve ser alguma coisa muito séria que aconteceu. Aí nós continuamos lá no 3. Contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito na lei no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar do pai. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aí eu falei, tá certo, esse Amazias é o cara. Não é verdade? Ele obedeceu a lei, fez tudo certinho. Aí eu falei, poxa vida, vamos saber quem é o pai do Amazias. Quem é o pai do Amazias? Joás. Eu falei, vamos dar uma olhada lá o que é que fez Joás. Aí eu comecei a olhar Joás, está lá para trás. No capítulo anterior já fala um pouquinho, em Reis fala mais um tanto. Gente, Joás era um cidadão igualzinho o versículo 2 aqui. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Era o mesmo cidadão. Era o fruto não cai longe do pé, né? Era a mesma coisa. Aí eu descobri que o Joás matou Zacarias, que era um profeta que foi ter com ele. Foi lá e matou, mandou matar o homem. E Joás, embora fosse um homem que fizesse as coisas que Deus aprova, assim mesmo ele fez tanta bobagem que acabou sendo morto, assassinado por esses oficiais. E o filho dele, que não nasce longe do pé, mandou matar os oficiais. Aí eu já comecei a ficar preocupado com esse Amazias. Amazias reuniu os homens de Judá, lá no versículo 5. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou todos de 1.000 e de 100 em todos os de Judá e Benjamim. Então, convocou todos de 20 anos para cima e constatou que havia 300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Aí a gente começa a ver que Amazias, de novo, está falando sobre o que é aprovado por Deus. Porque isso era como é que a gente diz isso? Era uma maneira, né, que naquela época se fazia, era a lei de fazer esse censo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Aí eu já pensei, peraí, aí complicou o negócio de novo. Eu já estava começando a gostar do cara, embora ele tenha matado os oficiais, mas onde é que esse versículo 2 começa a fazer sentido aqui? O coração de Amazias realmente era um coração ocioso, porque quando nós cremos, nós fazemos. Quando Deus toca no meu coração, nós fazemos com o que nós temos. E nesse caso aqui, Amazias foi lá e contratou soldado, mercenário. Esse contrato de mercenário foge um pouquinho daquela ideia daquele que confia em Deus e tem o seu coração entregue nas mãos de Deus. Aí eu falei, aqui tem coisa errada. Entretanto, um homem de Deus, um profeta, foi até ele e lhe disse, ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. O profeta avisou. Aí eu falei, vamos ver o que ele faz. Mesmo que vá a combate corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Palavras do Senhor. Amazias perguntou ao homem de Deus, mas e as 3,5 toneladas de prata que eu paguei para essas tropas israelitas? E ele respondeu, o Senhor pode dar-lhe muito mais que isso. Aí complicou de novo a minha história com Amazias. Comecei a ficar preocupado com o que eu ia conversar com vocês. Amazias mandou então de volta os soldados de Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá, mas foram embora indignados. Vocês viram qual foi a preocupação de Amazias? Ao invés de Amazias se preocupar que Deus estava falando com ele, ou seja, aquele homem que tem o coração entregue a Deus, ele se preocupa com as coisas de Deus. Ele falou, opa, e as 3,5 toneladas de prata? Tudo bem, 3,5 toneladas de prata até eu ia ficar preocupado, porque é muita grana. Mas, vamos respeitar. Não era esse o momento. O que Amazias o que estava em jogo naquela hora? Não era todo o império, não era tudo que estava nas mãos de Amazias, na responsabilidade dele. Aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, isso tem alguma coisa a ver com a família.
Se nós pegarmos o império e transformarmos isso em família, mais ou menos dá a mesma coisa. Quem é que tem um império aqui, em casa? Depende, né? Tem um império. O pastor está com 2 filhos, né? Tem gente que tem 8, 10. Isso já é quase um país inteiro com império e tudo. Eu tenho 3. Eu tenho um pequeno império, maior que o do pastor. Tem alguém que tem 4 filhos aqui? Tem alguém que tem... Jair, tem mais aqui ou não? Quem tem 10? Não. Mas tem gente que tem muitos filhos, tem impérios grandes. Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa aqui. Vocês repararam que eu estou lendo sem óculos hoje? Embora esteja apagado aqui. Mas eu fiz uma letra desse tamanho. Enquanto isso, as tropas de Amazias, a de Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra. Ou seja, essas tropas que não participaram da guerra, esses homens que foram contratados, o que esses caras fizeram? Deram uma volta lá pela região e, enfurecidos, mataram mais de 3.000. 3.000 e levaram toda a quantidade de despojos da região toda. Olha o que Amazias fez. Aí começa a voltar um pouquinho para a família. Às vezes a gente não se entrega de coração para as coisas e você toma atitudes e essas atitudes depois trazem resultado para a sua casa. Aí você para e fala, mas caramba, o que está acontecendo? É claro, você foi lá e contratou os caras errados, agora os caras errados foram lá e acabaram com tudo. É mais ou menos o que nós fazemos com a nossa casa muitas vezes. Nós duvidamos do poder de Deus, nós duvidamos de realizar as coisas conforme a vontade de Deus e no desejo dEle, e nós não entregamos a nossa vida de todo o coração para Deus, não. A nossa casa fica um pouquinho de lado nessa hora, porque a rompância, o orgulho e algumas coisas, e o desejo talvez de ganhar mais, sei lá, tantas coisas, ou de assistir mais televisão, tanta coisa que faz a gente deixar Deus de um pouquinho de lado, faz a gente entender que o nosso coração não está totalmente colocado naquilo, como Amazias não tinha o seu coração totalmente colocado no império, porque ele deixou o povo morrer. E às vezes nós deixamos coisas nas nossas casas morrerem, deixamos coisas coisas em nossas famílias morrerem. E depois temos que colher o fruto disso. Amazias colheu 3.000 homens mortos. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias e lhe enviou um profeta que lhe disse... não, tem mais um texto aqui ainda. Lá agora eu não enxergo o pequenininho. Amazias voltou da matança, depois disso, né, ele foi fazer a guerra, que ele tinha proposto, e voltou depois da matança dos edonitas, trazendo deuses, ídolos, do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e lhe queimou incenso. Amados, agora a gente tem certeza daquilo que estava lá no versículo 2. O coração do cara não estava no império dele. O coração dele não estava na casa dele. O coração dele não estava na família dele. Ele estava fazendo o que muitas vezes nós fazemos, né? Às vezes nós achamos que somente se nós nos dobrarmos à frente a ídolos, como fez Amazias, nós estamos idolatrando. Mas muitas vezes nós idolatramos um filme. Quem sabe alguns aqui hoje não vieram para a igreja, não que a igreja vai salvar ninguém, nada disso, mas talvez porque o Faustão tinha uma programação muito bacana hoje. Muitas vezes nós nos colocamos em situações à frente das coisas de Deus, em muitas coisas. E talvez nesse momento a gente esteja criando ídolos, como fez Amazias. Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Ou melhor, então a ira do Senhor, depois que ele trouxe os ídolos, acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, os quais nem o povo deles puderam salvar de suas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar aos conselheiros, depois de tudo isso, Amazias ainda, depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Joás. Joás era o rei
de Israel. Israel a gente chama aqui nessa parte da Bíblia de Israel do Norte, que era uma situação, embora tenham parcerias ali, Judá, era um rei ateu, podemos dizer assim. Era um rei sem Deus, embora Israel. E ele, na sua rompância, porque tinha ganhado a guerra, né, anterior, ele desafia Jeoás. Aí a gente vê aqui no 18, Jeoás diz assim: contudo, Jeoás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou a mensagem ao cedro do Líbano, que diz assim: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Você diz a si mesmo que derrotou Edom, e agora está arrogante e orgulhoso. Mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você e também ajudar a ruína. O ateu dando conselho, um conselho bom, para Amazias, que era o homem de Deus, conforme o entendimento, porém nós já sentimos que sem o coração em Deus, sem o coração entregue. O texto vai muito além. O que eu poderia dizer para vocês, nós não vamos nem continuar lendo isso daqui, porque é bastante coisa, mas até aqui a gente consegue entender o que é um homem que tem a sua casa, que obedece às leis, que faz tudo certinho, mas ele não entrega de todo o coração a sua vida àquela casa. O fim de Amazias é a morte. Ele morre igual ao seu pai. Talvez Amazias nem tenha tanta culpa assim. Ele herdou personalidade do pai. Joás era bastante parecido com Amazias. Você herdou alguma coisa da sua família? Você está deixando o que de herança para os seus filhos hoje? Será que o seu filho vai ser mais ou menos um Amazias? Seu filho entende que você hoje tem a sua vida entregue, seu coração está entregue na sua casa? Tem coisa para pensar, né? Vamos aos óculos, porque aqui a letra é menor. Isso não é idade não, tá, gente? Eu nem falei para vocês aqui desse uniforme, né? Esse aqui é o uniforme dos exploradores do rei. É um dos, são vários. Alguém ficou com medo que eu fosse da polícia, né? Mas não sou da polícia. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui nas letrinhas menores. A gente já falou sobre o império de Amazias. E eu gostaria de falar com vocês, aproveitando essa situação do império de Amazias, fazendo o link entre as duas coisas, onde foi que Deus tocou no meu coração para ler esse texto estranho. Ele tocou no meu coração sobre o projeto mais importante que ele já fez. Qual é o maior projeto de Deus? Família. Eu até há pouco tempo eu pensava assim, o maior projeto de Deus, salvação. É ou não é? Que é um projeto maior do que a salvação, morte de Cristo na cruz. Mas se você pensar bem, se não tivesse a família, não tinha morte na cruz, né? A gente não ia existir. Quem é que existiria aqui sem a família? Não existe. Existe alguém sem o homem, sem a mulher, sem a geração, sem a criação? Esse é o maior projeto de Deus. Você foi abençoado, porque você faz parte do maior projeto de Deus, queira ou não queira. Ache ruim, ache bom. Não adianta, né, Zulei? Você acha que é também, né, Zulei? Ninguém nasceu, tem gente que diz que nasceu chocado, né, num ovo. Não nasceu. Você faz parte de um projeto. Você faz parte do maior projeto da história. Esses dias eu tive a oportunidade e a graça de receber projeto de Deus na minha casa. Nasceu meu neto. Nasceu lá um projetinho de 3,5 kg, quase 4 kg. Bonitinho. Meio fedido, mas é bonitinho. Vocês não têm noção ainda de que aquele menino faz. Eu não sei quem aquele garoto puxou. Mas é terrível. Mas é uma gracinha, é bonitinho, danado. Parece o vô dele. Da parte de pai.
Então, é um grande projeto. Esse projeto de Deus é o projeto que multiplica os seus servos. Esse projeto de Deus que você foi agraciado é o projeto que faz crescer servos, guerreiros do Senhor, que faz crescer crianças, que faz crescer jovens, que faz crescer tudo. Até as coisas do mundo crescem porque a gente está aí trabalhando e regando, e trabalhando e construindo. Esse projeto de Deus é gigantesco. E tudo que acontece em função de uma família. Tudo que acontece através de você. Você é filho? Tudo bem. Ah, mas eu não tive filho ainda. Não tem problema, mas você é filho, você faz parte de uma família. Você está inserido nesse contexto, nesse grande projeto de Deus. E esse projeto é que nos faz estar aqui hoje, né? Amados, você recebeu uma família. E essa é uma bênção na sua vida. Não importa se você é o pai, se você é o filho, se você é a filha. Agora, ao mesmo tempo, que é uma coisa tão gostosa esse projeto ele vem... Vamos dizer que esse projeto vem com um preço. Vem com um custo. E esse custo nem sempre a gente está disposto a pagar, né? Se você for pensar, algumas vezes na nossa vida nós olhamos para trás e nos arrependemos e ficamos insatisfeitos com o que nós vemos. Às vezes você, como pai, como mãe, olha para trás e você vê o seu filho, vê a sua filha, e isso te traz uma certa tristeza. É chato isso, mas muitas vezes te traz grandes alegrias também, né? Imagina o pai, o pastor Vargas, que teve um filho pastor, ficou feliz da vida, né? A gente vê o pastor Vargas aqui todo contente, mas nem sempre é tanta alegria assim. Nem sempre os pais olham para trás e estão satisfeitos com o que a sua família vem gerando. Isso é bem complicado. E às vezes, muitas vezes, alguns pais começam a orar incessantemente para isso. Orar incessantemente pelo que aconteceu. Onde foi que eu errei? Exploradores do Rei, esse projeto que vocês estão vendo hoje, ele vem falar um pouquinho sobre isso. Só que ele fala diretamente na vida da criança. Por que isso? Porque muitas vezes os pais, eles estão como Amazias. Esses pais, muitas vezes, não estou dizendo que são vocês são tudo perfeito, conheço todo mundo aqui, né, pastor? Tudo zerado. Mas tem muito pai que não tem o coração entregue dentro da sua casa. Tem muito pai assim. Exploradores do Rei, ele vem trabalhar um pouco nisso. Nós ainda não temos um trabalho muito grande, mas nós já conhecemos a história de muitas crianças que fazem parte desse projeto. Crianças que não têm pai como referência, não têm mãe como referência, porque ele não tem um pai com o seu coração entregue na sua casa. O seu pai tem muitas outras necessidades, menos de estar com ele. E esses adultos, esses homens e mulheres que hoje estão nesse projeto e que vivem nesse projeto pelo mundo, recebem crianças cujos pais não têm o coração dentro da sua casa, violentadas de todas as maneiras, entristecidas de todas as maneiras. Crianças que chegam e antes de começar qualquer brincadeira, qualquer atividade, eles primeiro choram, eles primeiro se entristecem, porque eles não tiveram nada na vida deles. Às vezes voltaram da sua casa em meio à briga dos pais, às vezes voltaram de casa em meio à discussão dos pais, porque o coração de um pai, o coração de uma mãe não está dentro da sua casa. Porque o pai e a mãe não vivem os conceitos e os preceitos de Deus dentro da sua casa. Quando você assumiu o seu matrimônio, quando você assumiu a sua casa, quando você assumiu os seus filhos, você fez um voto com Deus.
E nós esquecemos disso na nossa vida. E nós oramos incessantemente a Deus. Deus, cuida do meu filho. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Mas quando chega no momento de você ter uma contrição, de você escutar alguma coisa do seu marido, da sua esposa, e você fala, não, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E a minha casa foi feita em cima da rocha. O meu casamento foi feito em cima da rocha. O meu coração está dentro desse casamento. O meu filho está vendo, está ouvindo, está sentindo tudo o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes você não se preocupa com isso. E nós acabamos vendo crianças chegando aqui chorando. Crianças desesperadas, meu pai e minha mãe vão se separar. Meu pai e minha mãe brigaram. Meu pai bateu na minha mãe. Minha mãe não respeita meu pai. Minha mãe isso. Gente, é tanta coisa. A gente poderia escrever assim, folhas e folhas, sobre reclamações que essas crianças falam. Por quê? Onde é que está Amazias nisso tudo? Amazias foi um homem que destruiu o seu império. Amazias destruiu a sua casa. O império de Amazias era também a sua família. A sua família faz parte daquele império, fazia parte do império. E a família de Amazias foi destruída. Ele acabou com a família inteira, porque o coração dele não estava lá. Muitas vezes nós somos pessoas que respeitamos as leis do Senhor. Nós estamos aqui dentro da igreja, oramos na hora do almoço. Não, vamos para a igreja, vamos isso, vamos aquilo. Não, mas Deus não gosta, não minta. Mas às vezes isso se torna muito pequeno, quando nós estamos falando na formação do caráter moral dos nossos filhos. Quando nós estamos falando do que os nossos filhos serão, com base no exemplo que nós damos a eles. Você acha que você fez e você erra por gosto? Não. Você acha que talvez você não olhou a sua casa e talvez a sua casa cresceu e as coisas não deram certo e você olha para trás e se entristece com o que você vê? Você acha que você tem muita culpa disso. Mas, amados, a palavra de Deus é tão clara. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principados, a nossa luta é contra potestades. O inimigo, ele vem como um devorador, o inimigo vem para destruir, ele vem para derrubar, ele vem para acabar com a sua casa. Ele vem para encerrar com tudo aquilo que foi o grande projeto de Deus. Porque quando o inimigo derruba uma família, ele derruba uma nação. Uma nação que perde as famílias, ela perde tudo. Quando um pai não fala com o filho, quando um filho não fala com o pai, quando o pai não sabe onde o filho está, quando o filho não se interessa onde o pai está, quando o político não se interessa o que você come, quando o político não interessa qual é a saúde que você tem, quando o político não se interessa qual é a segurança que você tem, ele é um exemplo de família. Ele é um exemplo de família. Tudo que acontece numa nação começa ali, dentro da sua casa. Começa ali, dentro da sua casa. Algumas coisas, às vezes, na nossa vida, não é legal a gente conversar muito sobre coisas particulares, mas eu vou dizer para vocês. A nossa vida, ela caminha para o fim. A vida de ninguém aqui está caminhando para o começo. Não é verdade? Você não está cada dia mais jovem. Talvez mais bonito como eu, mas não mais jovem. E eu tenho 54 anos.
com carinha de 18. 35 anos de casado, tenho 3 filhos, os 3 filhos casados. Uma alegria muito grande. O Ed fica me olhando e me dá vontade de chorar, só porque ele fica me cobrando isso. Mas eu começo a pensar, eu tenho 2 genros e uma nora que servem ao Senhor. Tenho 3 filhos que servem ao Senhor. Eu tenho 4 casas hoje, a nossa, mais 3 casas dos nossos filhos que servem ao Senhor. Isso é uma alegria muito grande para um pai. Mas isso tudo, como eu disse no começo, tem um preço. Tem um preço, e também, como eu falei aqui, nem sempre nós fazemos as coisas certas. É a graça de Deus que cuida. Eu posso dizer para vocês que muitas vezes na história da minha vida, eu vi essa família que hoje, no resumo, vocês olham e falam, nossa, que família bacana, 35 anos de casado. Quantos casais chegam a esse número? Quantos filhos? 3 filhos, os 3 na igreja até hoje. Quantos chegam? Amados, eu tive muitos dias da minha vida, não foram poucos não, foram muitos dias que eu pude sentir a morte tentando destruir minha casa. Por muitas vezes eu chorei, por muitas vezes o meu coração se entristeceu. Algumas vezes eu vi os meus filhos fugindo dos meus dedos, entre os dedos. Muitas vezes eu vi o meu casamento fugindo entre os dedos. Teve dias que... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Houve um dia na minha vida que a situação ficou tão ruim, que eu subi no 4º andar de um prédio onde eu morava, e olhei para baixo e fiquei com vontade de me atirar de lá. O que segurou isso é a intimidade com Deus. É a intimidade com Deus que nos resgata da mão do diabo nessa hora. E é essa mesma intimidade que resgata os nossos filhos. E é essa mesma intimidade com Deus que nós precisamos buscar para que o nosso coração fique entregue à nossa família. Quando nós não fazemos isso, quando nós não buscamos a Deus em primeiro lugar, quando a intimidade com Ele começa a desaparecer, esses dias foram dias angustiados na minha vida. Foram dias de tristeza na minha vida. Talvez muitos de vocês já tenham tido dias em que vocês oram incessantemente e de repente você sente que o seu sangue esfria, você sente que o seu coração fica frio, morno. Você sente que nenhum clamor consegue sair mais da sua boca, porque você não tem força mais para orar. Você não tem força mais para continuar. Queridos, Deus não descansa de nós. Deus não descansa de nós nem um minuto. E Deus nos mostra, quando nós temos intimidade com o Senhor e nós buscamos na palavra, Ele nos mostra homens de valor, homens que serviram a Deus, que nos seus momentos de tristeza se derramaram na presença de Deus, que se derramaram buscando o clamor do Senhor. Quando Jeremias se colocou na presença do Senhor e colocou todo o coração na presença dele e se dispôs ao Senhor numa hora de angústia, não há nada pior na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma família, quando o nosso coração não está nas mãos do Senhor.
A sua casa, queridos, pode estar passando por tanta dificuldade. Os seus dias podem estar sendo tão difíceis. Talvez você olhe para o seu filho, para a sua filha. Você olhe para o seu pai, para a sua mãe. Pessoas que você não está nem conversando com eles. Talvez pessoas que faz 1 ano, 2 anos que você nem liga. A gente precisa rever tudo isso na nossa vida. A palavra do Senhor diz que os nossos anos chegam a 70, o que passa disso é canseira. Mas o que você tem feito até aqui para que isso mude? Amazias, ele entra muito nessa história sobre família. Amazias era um homem obediente a Deus, mas sem o seu coração em Deus. Amazias era um homem que obedecia, mas não tinha um coração interagindo com Deus. E ele acaba perdendo seu reino, perdendo seu império. Nós recebemos essa bênção de ter uma família. Muitos receberam a bênção de ter nessa família filhos, filhas. Você recebeu a bênção de ter um pai, de ter uma mãe. Talvez nem todos. Alguns tiveram pais melhores, outros pais piores. Alguns tiveram pais que servem de exemplo nas suas vidas, outros não. Mães. E isso faz a gente pensar hoje, enquanto lia um pouco e ouvia o Café com Deus, nosso irmão falou sobre Noé, e falando sobre o almoço. Deu um número, né? Deu um número de... Quando o filho almoça com o pai e com a mãe, tem um número. Podia repetir o número? Quase 0. Famílias cujos pais almoçam com os filhos têm um número quase 0 de filhos envolvidos com drogas e com outras coisas. Quando nós estamos com o nosso coração entregue totalmente à nossa família, dá para a gente medir um pouquinho disso. Eu até elenquei aqui algumas coisas. E coube muito com o que foi dito. Uma das coisas que mostra uma grande dificuldade que você está tendo dentro da sua casa é quando nós trocamos o tempo com os nossos filhos pela televisão. Momentos de valor que nós podíamos ter com nossos filhos são trocados pela televisão. Ignoramos o sagrado horário do almoço com a família pelo sofá da sala. O filho sai e vai para a sala, e você? Tudo bem. Qual é o horário do almoço? Não sei, a panela está ali, os meninos pegam e comem. O que vai ter para o almoço? Tem bife, arroz e isso. Tá, mas não, a criancinha pequena, eu não como isso. Pega um sorvete e vai para a sala. E você? Tudo bem. Agora eu não quero comer, vou comer pirulito. E come pirulito. E você? Nada. Permitimos que nossos filhos se isolem nos seus quartos, ignorem que existe uma família. Você não se incomoda com isso? É pequenininho, ele não come? Não, tudo bem, mas ele é pequeno, quando ele for grande eu cuido. Torce um pepino depois de grande? Torce. Ele é pequenininho e você não cuida. Ele vai para o quarto dele sozinho, ele não almoça com você, ele come o que ele quer, ele põe no prato e enche o prato, e você diz, coitadinho, ele não vai aguentar comer isso. Aí a criança pega e, como eu ouvi esses dias, meu filho não come, ele só come chocolate. Nossa, quantos anos ele tem? 2. Meu Deus, ele é um prodígio, como ele consegue ir no mercado comprar chocolate? É o pai quem dá, né? Estranho. Entregamos um celular para o nosso filho, um tablet, quando na verdade ele precisava de um aconchego, ou quando na verdade muitas vezes ele precisa de uma disciplina. Não estou falando para você espancar, não.
A gente pode conversar sobre isso no curso Educando Filhos à Maneira de Deus. Deixamos de dar limites aos filhos para não sermos obrigados a cumprir com nossa responsabilidade. A sua responsabilidade foi educar a criança. Pastor, eu vou falar logo, tá? É 10 para as 9 ainda. 9 horas tem que parar. Então, eu vou longe com esse trem aqui. Então, cadê o bicho que eu estava falando? Deixamos o limite dos filhos, essa responsabilidade. É muito mais fácil você deixar a criança correr, a criança subir, quebrar, pular, do que você ir lá e exercer a sua função de pai. É muito mais complicado quando você entrega o seu coração àquela necessidade do seu filho. Eu prefiro não estar meu coração lá. Eu sei que eu tenho que educar. Senhor, eu educo e oro pelo meu filho. Manda uma tempestade em cima dele para ele não sair correndo daqui e não ultrapassar para lá. Alguma coisa no tipo, sei lá o que você vai ter que fazer. Mas você mesmo não vai. Foge dessa responsabilidade. Usamos as desculpas que eles são hiperativos, são incontroláveis. Permitimos que nossos filhos ignorem os mais velhos. Nossa, eu lembro quando eu era pequeno. Misericórdia se eu chegasse perto do meu avô e falasse: vô, você fez isso. Meu pai já me soltava um pé do ouvido que eu ia voar 5 metros. Hoje as crianças, você está conversando e estão nem aí. Eles vêm e entram para o meio da conversa e quem é o adulto? Não interessa. Quem é o vô? Também não interessa. O pai então, vixe, tem pai que leva tapa na cara. Está doendo o que eu estou falando para vocês? Conhece gente assim? Amados, eu estou sendo obrigado a falar certas coisas aqui que às vezes dói, tá? Permitimos que nossos filhos ignorem os mais velhos, não cedam o banco da igreja, não cedam o banco do ônibus. Nossa, eu lembro quando era pequeno, se o meu pai estivesse junto e entrasse no ônibus, primeiro que eu já aprendi desde pequenininho, chegou uma senhora, chegou um mais velho, eu levantava e ele senta. Aqui na igreja acontece isso? Acontece na sua casa? Sabe por que não acontece na igreja com o seu filho? Sabe por que não acontece na igreja com o filho do seu vizinho? Porque o seu faz. O filho do seu vizinho? Porque na casa dele não acontece. Sabe por que o filho pula aonde você chega no lugar e você passa vergonha lá? Porque na sua casa não acontece. É por isso que você passa vergonha lá. Coloca ordem dentro da sua casa, coloca o teu coração dentro da sua casa. Assume a responsabilidade dentro da sua casa. Faz o seu filho respeitar lá dentro da sua casa. Faz ele te respeitar lá dentro da sua casa. Dali um tempo, e você sair com ele lá fora, e você falar com ele, é normal para ele. Não é uma aberração. É normal para ele ouvir o pai dizer: filho, não faça isso. Filho, sente aqui. Queridos, talvez os meus 3 filhos tenham passado um pouco de sufoco na minha mão. As épocas eram outras. Mas eu me lembro de ir para a igreja e colocar meus 3 filhos sentados com 5, 3 e 2. Os 3, 6, 3 e 2 anos. Eu falava: senta aqui. Olha, só se pegasse fogo e o bombeiro tirasse, porque não saíam dali. Por quê? Porque eu ia matar eles? Não. Porque dentro de casa a gente dizia para eles: senta aqui, não levanta. Porque um dia eu pensei: se o meu filho correr na rua aqui, que tem movimento, e eu falar para ele: para! E ele não para, um carro vem e passa por cima. Porque ele não atendeu o meu comando. Ele não atendeu o meu comando porque o meu coração foi igual ao de Amazias. Não estava dentro da minha casa, eu não me preocupei com ele. Eu vou correr com isso aqui. Queridos, nós esquecemos de, olhando para tudo isso que foi dito, isso são apenas regrinhas que nós podemos usar no nosso dia a dia quando nós temos o nosso coração entregue dentro da nossa casa, quando nós temos o nosso coração entregue para a nossa família. Isso nos ajuda quando adultos, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela diz que ensina teu filho quando é pequeno e quando for grande não se desvia dele, não se desvia dos caminhos do Senhor. Então às vezes nós olhamos para os nossos filhos hoje, a gente percebe que está perdendo os nossos filhos, mas na verdade foi nós que nos perdemos um pouco lá atrás.
É discutível isso? Sim. O inimigo está aí trabalhando. Mas na grande maioria das vezes é por isso. Talvez com Amazias a gente não esteja entregando o nosso coração para a nossa família. Talvez a gente esteja só envolvido com a nossa família hoje. Talvez você esteja só envolvido com a sua esposa, envolvido com o seu filho. Nós precisamos querer amar. Amar a esposa nem sempre é fácil. Que diga o meu sogro, né? Não, minha sogra é bacana. Até eu queria casar com a minha sogra. Queridos, é necessário você querer, primeiro de tudo. É assim que nós entregamos o nosso coração para a nossa família. Nós precisamos querer amar as nossas esposas. Eu sei, a minha esposa olha para mim e fala: nossa, eu casei com o Stallone e recebi o Jô Soares. Coitada dessa mulher. Mas aquela querida e amada mulher, ela se esforça para me amar. E o esforço dela me comove, mexe com o meu coração. E eu acabo amando aquela mulher cada dia mais. Porque ela se esforça em me amar. E eu me esforço em amar aquela mulher. Os meus filhos fazem muita coisa errada. Eu me esforço em amá-los. Eu faço muita coisa errada. E eles se esforçam em me amar. Porque nós procuramos dentro da nossa casa desenvolver um coração integral lá dentro. Por isso. Mateus 17, 21. Diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso, diz também em Lucas, mais uma referência sobre o coração: por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração hoje? Eu digo para vocês que grande parte da minha vida, em momentos complicados da minha vida, meu coração esteve no meu trabalho. 14, 16 horas por dia trabalhando. Busca de riqueza, busca de conquista, busca de poder, busca do eu sou, busca do orgulho, a rompância de que eu tenho. Onde é que estava o meu coração? Onde é que estava o tesouro, a coisa mais preciosa da minha vida? Glória a Deus, porque o Senhor me deu entendimento a tempo, que a coisa mais preciosa que eu tinha era a intimidade com Ele, e dessa intimidade o fruto de um coração entregue para minha família, de um coração entregue na obra do Senhor. Amazias perdeu o seu reino. E não tem maneira, gente, de nós nos tentarmos dizer que desculpas de que são preocupações do dia a dia, é o nosso trabalho que não nos permite. Se mexe, cara. Eu tenho 54 anos, já estou ficando velhinho. Quem tem mais idade que eu agora ficou triste, né? Mas os dias passam. O fim está chegando. E você olha para trás e você começa a correr atrás dessas conquistas todas que você tentou. E de repente, quando você olha para trás, você está chegando numa cadeira de roda e o que você vai precisar é de alguém que te coloque no sol e te tire do sol. E talvez você não tenha esse filho para isso, porque você não semeou isso. Talvez eu nunca mais pregue, porque eu estou semeando 9,5 quase. E o pastor vai dizer para mim: nunca mais, você sobe aí. Querido, talvez nessa noite o seu coração ainda esteja morno. Talvez o seu coração ainda esteja frio. Mas eu espero que não.
Queridos, talvez você ainda não tenha percebido o quanto o inimigo tem trabalhado na sua vida. Dias atrás nós oramos sobre isso aqui na igreja. Talvez você ainda não tenha, por falta de intimidade com o Senhor, talvez você ainda não tenha se apercebido do quanto o diabo tenta a sua casa, do quanto o diabo tenta derrubar a sua casa. Talvez você ainda não tenha essa sensibilidade, mas talvez o Senhor esteja tocando no seu coração nessa noite que alguma coisa tem que ser mudada. Alguma atitude você tem que tomar dentro da sua vida para que tudo isso mude. E talvez você se pergunte: como é que eu faço para ter essa bênção na minha casa? Como é que eu faço para ter uma unção como chefe da minha casa? E hoje eu quero falar de forma muito especial a você, pai. Queridas e amadas esposas, vocês têm uma grande responsabilidade sobre a casa de vocês. Mas o Senhor colocou sobre a cabeça o marido no lar. Quando o marido começa a perder, ou quando o marido começa a se omitir dessa responsabilidade, muitas vezes nós começamos a ter lares sendo derrubados. A bênção do Senhor começa sobre o pai, sobre a esposa e sobre os filhos. Eu gostaria de falar, deixar essa palavra hoje muito especialmente para você, pai. Assuma essa responsabilidade. Se você quer saber como é que essa bênção pode entrar sobre a tua casa, assuma uma intimidade com o Senhor. Você quer saber como é que isso pode entrar na sua casa? Eu estou até desistindo aqui do que eu escrevi. Comece a perdoar. Chame o teu filho. Quantos anos ele tem? 30? 40? Há pouco tempo atrás, eu não sei nem porquê, mas talvez eu não tivesse nem nada de problema com o meu filho, mas eu chamei ele e pedi perdão para ele. E a gente teve um momento muito, muito bom. E talvez você precise estar fazendo isso para corrigir um pouco a sua casa hoje. Talvez você precise conversar com o seu pai. Talvez você precise conversar com o seu filho, com a sua filha. Talvez vocês precisem dar perdão. Talvez vocês precisem receber perdão. Mudanças talvez precisem ser feitas no seu lar, para que esse lar seja resgatado, para que coisas novas aconteçam na sua casa. Amigos, irmãos, quando a gente começa a olhar para trás, nós esquecemos que os dias estão sendo contados para frente. Então, toda mudança é de agora em diante. O que passou, passou. Você não tem influência nenhuma sobre nada. Nós não conseguimos influenciar nem o que está acontecendo agora, nesse minuto. Imagina o que vai acontecer no futuro. O que ficou para trás então já foi, é um passado. Não adianta você chorar por ele. Ele serve somente como um exemplo para que você não continue errando. Então, como é que nós podemos abençoar a nossa casa? Dando um passo agora, hoje, agora, nesse minuto. Esse é o momento de você mudar. Começa a mudar, mas qual é o problema do meu filho? Não importa. Começa a trabalhar esse problema agora. Reconheça esse problema de agora em diante. Qual é o problema com a minha filha? Qual é o problema com o meu marido? Qual é o problema com a minha esposa? É de agora em diante. Resolva amar o seu filho, resolva amar a sua filha, o seu marido, o seu pai. Resolva. Tome essa decisão. É a única maneira que nós temos de abençoar a nossa casa. Mas isso tudo não vai funcionar se você não buscar intimidade com o Senhor. Se nós não estivermos cheios do Espírito do Senhor, nós não teremos a sensibilidade para reconhecer o ataque do inimigo sobre a nossa vida. A gente não vai ter capacidade para reconhecer o diabo tentando a nossa vida. Para tudo isso nós precisamos primeiro ter intimidade com Deus. E a intimidade com o Senhor nós buscamos não só orando incessantemente, Deus cuida, mas lendo a palavra, lendo a Escritura, ouvindo o que Deus tem para tocar. A palavra, quando nós a lemos, ela é viva. A palavra, quando ela está somente em cima da mesa, ela é morta. Já são 9h10, eu gostaria de conversar muito mais com vocês.
Eu gostaria de poder falar muito mais com vocês sobre tantas coisas que infelizmente a gente acaba ouvindo quando a gente trata com família, quando a gente trata de problemas de família, quando a gente trata de problemas de crianças. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus já tenha tocado seu coração nessa noite. Que você já possa ter tido o entendimento que é necessário você fazer uma revisão em tudo que você fez até agora. Eu vou pedir a vocês que baixem a cabeça. Que você feche os seus olhos. Eu lembro que o pastor Duarte, uma vez ouvindo, ele falou assim: você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos, que ninguém vai roubar nada que tem do seu lado, não, fica tranquilo. Às vezes a gente fica preocupado, né? Nós vamos pedir eu gostaria de estar pedindo a Deus que ajude a você, seu filho, sua filha, a entender essas mudanças que nós buscamos como família. Essas mudanças que estão disponíveis, estão ao seu dispor, quando nós entregamos o nosso coração. Nós entendemos aqui nessa igreja, nesse ministério, que o Senhor pode tocar o coração, que o Senhor pode fazer mudança na família. E eu gostaria de dizer para você que se Deus tocou no seu coração, talvez o momento seja agora, seja nesse momento. Talvez seja nesse culto. Nós não vamos fazer, não penso pelo menos em fazer nenhum apelo para que você se levante. Mas que talvez você possa estar refletindo muito mais. Você esteja buscando muito mais nessa hora a verdade do Senhor. Eu gostaria que você estivesse orando comigo. Senhor, mais de uma vez, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, que o meu coração entregue a minha família possa ser a porta de entrada do Senhor para santificar o meu lar, para mudar tudo que está errado. Que a entrega do meu coração, Senhor, e essa porta, ela possa ser o conforto para tudo que nós semeamos, para tudo que nós colhemos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que essa porta possa trazer um refrigério, Senhor, para todo aquele que nesse momento está abrindo seu coração para o Senhor. Sobre todas as vezes que você nessa noite pensou em mudar, em resgatar na sua família, resgatar essa família, em dar um novo rumo a tudo isso. Naquele perdão que nós falamos aqui, que você não liberou ainda, mas que ainda dói no seu coração, na educação, no tempo com os filhos que você ignorou. Querido, é tempo de você mudar. Os votos que você já fez com o Senhor para mudança, aqueles momentos que você prefere estar num bar, aqueles momentos que você prefere estar com os amigos, a estar com a sua família. Se você sente que algo precisa mudar na sua vida com a sua família, eu vou pedir a você só um gesto físico. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu vou pedir só que entre você e Deus, você só levante a tua mão. Apenas como um símbolo a Deus. Dizendo que eu quero o Senhor e eis-me aqui, eu quero mudar a minha casa. Eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero essa mudança na minha vida, Senhor. Eu quero que o meu coração seja a porta de entrada do Senhor para que resolva todas essas inflamações, todos esses problemas que a minha vida tem passado, que a minha família tem passado.
Queridos, a graça do Senhor é uma coisa muito simples, até irracional, porque ela simplesmente vem e habita no teu coração quando você clama, quando você busca. E em nome do Senhor Jesus Cristo, para você que levantou a sua mão, para você que não, que essa porta que você abriu no seu coração para o Senhor possa fazer toda a diferença de hoje em diante na tua casa. Que esse homem que Deus colocou na Bíblia, Amazias, que é exemplo para nós hoje, que ele possa ser sempre um elo de ligação quando nós pensarmos na nossa família. Eu não quero ser como Amazias. Meu coração tem que estar entregue nas mãos do Senhor. Oh Deus, habita cada coração nessa noite, Senhor. Habita cada jovem, cada criança. Restabelece, Senhor, cada família. Tira todas as dúvidas, tira toda a tristeza do coração. Dá sabedoria a cada pai e a cada mãe para estar conduzindo a sua casa, para estar buscando intimidade com o Senhor e ter o seu coração entregue na sua casa, no seu lar. Nós clamamos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.